Olá, me chamo Luiz Miguel Fernandes de Oliveira. Estou aqui apresentando um projeto de organização do trabalho de fábrica, ministrado conduzido pela disciplina de organização do trabalho, ministrado pela professora doutora Tatiana Balbi Fraga. Me chamo Luiz Miguel Fernandes de Oliveira, não sei se eu mencionei isso, mas aqui eu vou apresentar sobre a empresa de macacão hospitalares, né? Então ela se localiza, seria mais um trabalho de apresentação e aplicação das técnicas dos aprendizados da disciplina numa empresa pequena familiar, então ela vai ser sempre comparada lado a lado essa questão de o que é empresa familiar pequena da área texto de Caruaru e o que é o aprendizado na área de organização do trabalho, né? Então vai ter sempre esse paralelo, porque é como se eu pegasse o que é aprendizado na disciplina e aplicasse nessa empresa, porque aí a gente tem aquela percepção que tanto aquilo pode ser reproduzido em grandes empresas, que é um caso muito extremo, muito fácil, como numa pequena, que é outro caso muito extremo, que existem certas barreiras, certas dificuldades, né? Então, começando sobre a contextualização da empresa, é uma empresa no setor da área texto, né, produção de roupa, confecção, que começou na área de jeans e agora se encontra na questão hospitalar, tanto pela questão da pandemia como nas demais áreas. Então, ela produz essa questão de investimento hospitalar, né? As problemáticas da empresa seriam muito a questão de produção por lote, mas como assim produção por lote seria um problema? Porque como a empresa ela é pequena e familiar, ela não tem tanta especialização em inspeção de qualidade eficiente. Então, eles têm aquela vistoria mínima para dizer se alguma parte do lote está condizente e assim eles partem para envio e despacho. Só que aí como eles têm essa prática, às vezes eles acabam enviando a mais uma certa quantidade de peças para não haver é, certo receio do comprador final com relação a eles, né? Para eles apresentar que eles vão estar entregando mais produto, mas a possibilidade de apresentar varia em alguns. Então eles sempre tentam trazer isso. E isso acaba gerando dois problemas: perda de peça e a questão da avaria, né? Então é não conformidade, porque a gente percebe o que acontece, que mesmo que eles entreguem uma quantidade maior, tentem trazer essa questão de a gente sabe, a gente está meio que se responsabilizando por isso, eis a questão da perda, e pode ser que algum certo consumidor não se corrobore com essa questão, né? Então tem esse impasse, né? Então a questão do mapeamento dessas disfuncionalidades. Como ela é uma empresa que é pequena, ela às vezes acaba pegando uma certa quantidade de lote, né, de produção, que é maior do que a capacidade produtiva da empresa. Então eles acabam terceirizando algumas etapas. E essas etapas acabam apresentando uma certa degradação no fluxo da empresa, porque eles não têm essa percepção do que está acontecendo, essa questão de maior movimentação dentro da empresa e do produto, e também a questão da inspeção. Então, uma coisa que seria mais viável se fosse ali dentro, onde tivesse meio que toda a percepção da gerência, dos inspetores, dos supervisores, não ter essa questão. E a definição de metas é mais baseada nessa questão e como ela é pequena, né? Trazer novas tecnologias, novos desenvolvimentos para essa empresa. E sobre essa questão da dificuldade, é sempre essa questão como é pequeno, trazendo essas barreiras de um custo elevado, essa questão de uma mente meio fechada sobre essa questão, né? Porque como é uma empresa pequena, ela vai ter sempre essa barreira de comunicação com o novo, porque ela sempre está pegada com aquela questão do que o meu pai fez, do que meu avô fez, e essa questão não é muito, não posso dizer assim progressista, mas ela não traz algum certo avanço, porque como eles estão sempre olhando para o histórico do passado, para o histórico, né? Então eles estão sempre tentando reproduzir os passos e pensando que vai dar sucesso, sendo que vai dar sucesso. Porém, com um certo avanço tecnológico, os passos que são mínimos hoje poderiam ser máximos amanhã. Mas é uma dificuldade que é apresentada nessa questão de comparação desse paralelo da empresa pequena com o novo, com a tecnologia, com esses conhecimentos aprendidos em sala de aula. Então a gente traz agora os objetivos, que é melhorar o processo produtivo da empresa, que é
assim, de modo geral, porque como é uma empresa pequena, ela vai apresentar várias dificuldades logo nesse início, desde a questão de como é apresentado nos específicos, ao tempo que é gasto com dessa questão do fluxo, da questão de retrabalho, porque como apresenta algumas, não uma certa disponibilidade, e a questão de perdas, porque como há essa questão de produção maior do que o lote, a implementação de novas tecnologias, essa barreira social, e como eles sempre estão olhando para o passado, né, essa questão de olhar para o histórico, do tipo familiar e afim, eles não se profissionalizam, não se desenvolvem para novas áreas. Então tem muito dessa questão. Então, assim, dessa questão dos específicos, é, especificando mais, né, perdão, pelo espleonasmo, a questão do reduzir o tempo de médio, porque o objetivo é reduzir em 10%, porque como trazendo um processo produtivo de fora da empresa, que é essa questão do terceirizado, que como exemplo, mais na frente no métodos de trabalho, vai ser apresentada essa questão do como é o processo produtivo deles. E eles meio que quando chegam numa certa parte da costura, eles têm que terceirizar. E essa terceirizada acaba não se responsabilizando totalmente com o consumo de tempo, porque uma coisa que uma peça que era para consumir uma semana, às vezes acaba consumindo uma semana e 2 dias a mais, porque às vezes a terceirizada ela tem aquela questão de pausa, porque o escopo do projeto da empresa é baseado na empresa familiar, no caso, dentro de casa. Aí, como às vezes acontece essa situação, eles acabam prolongando mais um pouquinho. A questão de diminuir o tempo de retrabalho. O objetivo de diminuir o tempo de retrabalho é pela questão das peças não conformes que são apresentadas geralmente nessa questão da terceirização. Porque como eles não assumem essa responsabilidade de que a empresa é deles, que não são eles que vão tomar certos períodos de juízo, então às vezes eles acabam levando uma certa tranquilidade que acaba prejudicando a empresa. Então o objetivo é diminuir 15% do retrabalho, para que essa empresa possa obter alguma forma de inspeção de qualidade menos trabalhosa, né? Que é onde a gente vai realmente reduzir, porque uma coisa que eles vão acabar tendo muito tempo é inspeção tem ao mesmo tempo tem muito e ao mesmo tempo pouco. É a questão da inspeção de retrabalho, inspeção de qualidade, porque como é enviado para as terceirizadas, às vezes a costura ou o tamanho da costura não vem correto e eles acabam tendo que fazer uma inspeção e acabam tendo que retrabalhar a peça. E essa questão é muito sobre essa questão do terceirizado. A maior parte dos problemas dessa empresa no terceirizado. Identificar e eliminar desperdício, que é essa questão do quando a peça é produzida na empresa, ela acaba se tornando ineficiente, não ineficiente, mas ela acaba se tornando não conforme, porque a, a esposa do dono, que é a costureira, né, que é a parte de produção da empresa, ela, ela acaba ela acaba não tendo certa qualificação 100%, porque como ele é o responsável por essa questão, ele que possui uma certa maior propriedade, ele que teve um treinamento com os pais, que é a questão do histórico, ele não acaba conduzindo essa parte, ele acaba muito trabalhando com a parte terceirizada e observação delas, para a questão de andamento do produto e a questão de gerência, design do produto. Design do produto, não, design do desenvolvimento, né, das peças. Então ele acaba trabalhando muito com isso. E essa esposa, né, ela acaba não produzindo a peça da forma mais correta. Isso acaba gerando desperdício, né? Questão de perda. Então, essa questão de identificar as perdas, né? Então, a gente botei como uns 10% dos custos gerais e para evitar essa questão para identificar e eliminar, né? Assim, porque não é apenas isso, mas como outras atividades, né? Que como goleira, como o botão, como essa questão de entregar peças a mais porque acaba tendo certa avaria. Outra questão seria a implementação de novas tecnologias como uma barreira, a implementação de novas tecnologias, sendo principalmente a questão de máquina de corte a laser, né, porque é um corte mais eficiente, menos perda de material e um certo tempo maior, um menor tempo de corte, né. Então a gente tem essa questão, né, que vai ajudando a reduzir o tempo médio. E sobre a questão da barreira reduzir essa barreira
de abraçar o novo, né, de abraçar a tecnologia assim que é imposta. E a realização de treinamento de gestão de produção. Porque como a empresa é pequena e eles ficam observando muito o histórico, muito aquela questão do passado, né, eu remeto muito isso porque é um mercado da cidade de Caruaru, em alguns quesitos, ele abraça muito o passado, então eles às vezes não querem abraçar novas tecnologias, não querem abraçar o certo novo e isso acaba não prejudicando, mas também não acaba evoluindo eles, então acaba fica muito nessa situação. Então, a realização de treinamento com 100% da empresa, que como só é dos funcionários, então o casal, no caso, seria bastante interessante. O conteúdo do trabalho, a gente vai falar agora sobre como é o processo produtivo. Como eu havia falado, ele migrou do jeans para o macacão, ou a roupa hospitalar. Então, hoje em dia, eles só produzem roupas hospitalares. E muito dessa questão de condizente com vínculo com a empresa, eles estão fazendo um contrato. Então, aqui a gente tem um design de desenvolvimento do produto, né? No caso, vai ver como é que é o tecido, vai ver essa questão. Como um ponto interessante é que eles não compram tecido, o tecido é totalmente enviado pela empresa. Então tem muito essa questão de desenvolvimento do design, como é o corte, se é um corte mais feminino, masculino, se é uma coisa mais aberta ou mais fechada. Às vezes dependendo da área que o funcionário vai trabalhar, para ficar uma certa liberdade ou aquela questão mais colada, se necessário, por causa da operação. O corte de tecido, né, que dura em média é, a máquina de corte, como eu havia dito, ela possui um certo tempo de corte. No caso, ela passa 10 minutos fazendo um corte de 500 peças. Então, se às vezes eles pegam um lote de 1000, eles passam 20 minutos a mais. Com a máquina de a laser, o tempo seria reduzido drasticamente. Eu acho que, se eu não me engano, metade do tempo, por causa que, como é um corte, a cauterização, não precisaria fazer algum corte novamente nessa questão. Então, a gente aí tem pelo menos uma queda de 50%. A questão da costura, né, que ela em média dura 7 minutos, caso seja em casa. Costura principal, no caso, linhas principais, caso não haja gola, abotoamento e outras questões. É, em média 7 minutos, caso a mais, ela vai para uns 15, 10 minutos, porque geralmente eles preferem conduzir todo a costura e assim terminar. Então tem um intervalo ali no meio que acaba dando um certo gap de time, né? Um lead time ali no meio que acaba interferindo na eficiência de uma peça, né? Então a gente observa isso. Então tem a questão da personalização do bordado, né? Como identificação de qual setor é, essas questões. Então a gente, caso haja um bordado da empresa, então esse processo, quando acontece, é terceirizado e a empresa não se responsabiliza por essa prática. É mais da questão do é da empresa, né, da empresa Zé Clis, só que não toma-se responsabilidade total, porque como eles passam para terceirizada para depois voltar e terminar de fazer algumas coisas, então essa questão de personalização e bordado é mais com outra empresa. Aí sobre a questão da volta, tem a questão do acabamento, como passada de linha, quando a máquina acaba, às vezes passa na linha e tem uns pedaços maiores, aí então vai ver aquela questão do corte, se vai precisar fazer mais alguma coisa que esteja aparente e por fim vai passar por inspeção de qualidade, onde vai ver aquela questão de forçamento da resistência, zíper quando acontece, quando possui, entre outras questões, para ver se está dentro do tamanho correto, né? Então a gente observa muito isso. E por fim, aí a gente chega até o uniforme hospitalar e, por último, tem a questão do envio. E essa questão do envio vai trazer para a gente a questão do embalamento e entrega à transportadora. Então, dependendo às vezes do tamanho do lote, a peça pode ser produzida dentro de uma peça única, dentro de uns 20 minutos em média, com mais tempo. Né? Então aqui a gente tem um exemplo de da roupa hospitalar, né? Aí a gente tem o envio e agora a gente vai para tecnologias desenvolvidas. As tecnologias desenvolvidas são a questão
Voltando só um minuto, que eu acho que eu ultrapassei uma parte, foi a questão do conteúdo do trabalho. Como eu havia mencionado, é uma empresa de macacão hospitalar, então as etapas de produção são a de design, corte de tecido, costura, personalização do bordado, acabamento, inspeção de qualidade e o envio. Esse uniforme hospitalar quis colocar aí para informar que meio que esse é o produto final. Então aqui já tem o macacão, mas aí não tem a finalização do processo produtivo, que é quando a entrega, né? Quando é o encerramento do contrato, do vínculo. Aí as tecnologias envolvidas são as máquinas de corte, costura, equipamentos de acabamento e ferramentas manuais. A máquina de corte é uma máquina simples que ela efetua o corte, né, com a serra. Então a gente tem a máquina de costura, que é uma máquina simples são diversas máquinas. A questão de equipamentos de acabamento, como tesouro, abotoadeira, gola, né, goleira, entre outras coisas. E as ferramentas manuais são tesoura, agulhas e afins, coisas que precisam fazer alguns toques mais manuais, mais simples, né? Assim, que não precisa de uma máquina para essas coisas. Então tem a questão do material de transporte, as tecnologias de transportes, que seriam carros de transporte e o sistema de armazenamento, que seria um balcão onde ficariam as peças durante algumas etapas. Então essa carroça de transporte é quando o dono ele coloca para ver essa entrega. Então a gente possui muito isso. Aí a gente tem a questão dos aspectos ergonômicos, né, na questão de segurança do trabalho. Sobre os aspectos ergonômicos, a gente tem um layout de estação de trabalho que foi meio que disponibilizado para ficar de uma forma que o fluxo do produto ele seja mais eficiente e não canse tanto com o peso, a questão da carga, né, carga de transporte do operário durante a produção. Tem o treinamento de ergonomia e o intervalo regulares de rodízio. Essa questão do treinamento, como eu havia explicado, né, a questão do layout, a máquina sendo disponibilizada em certas estações, onde fiquem meio que em processo de linha para que sempre tenha essa facilidade de transporte. A questão do treinamento em ergonomia, onde a empresa ela meio que vai passar alguns treinamentos sobre posicionamento, sobre como posturas, porque como eles passam muito tempo efetivando alguns certos tipos de atividades repetitivas, então eles possuem muitos passam muito tempo em uma certa postura que pode gerar fadiga. E sobre a questão de intervalos regulares de rodízio de tarefa, como é uma empresa mais familiar, eles têm uma certa liberdade, mas essa questão é mais sobre como eles fazem uma tarefa muito repetitiva, que demanda um certo tipo de esforço, eles sempre vão estar repetindo aquela tarefa e por ergonomia isso é muito errado. Então, com essa questão da liberdade, porque é uma empresa familiar e só possui eles têm muito essa liberdade de acontecer algumas pausas intervaladas, né? Então, produz uma certa quantidade de peças, então vai ter um certo intervalo para que depois haja uma repetição ou ela prossegue com essas peças já produzidas para finalizar e assim recomeçar o processo de novo, não terminando por etapa. Sobre os aspectos de segurança do trabalho, tem a questão do EPI, né? Como algumas máquinas de costura elas produzem bastante som, então tem aquela questão do protetor auricular e essa questão de viseira quando necessário, né? Porque como solta alguns fiapos, essas questões aí podem meio que um desses corpos entrar no olho e prejudicar, mas aí quando necessário. Então, treinamento de segurança, sobre a identificação sobre algumas coisas, né? Onde não colocar a mão, essa questão, sinalização de segurança, que vem muito vinculada a essa questão de treinamento, que vão identificar, tipo, locais que são perigosos, tanto para a questão de visita, né? E questão de manutenção regular do equipamento seria muito dessa questão do quanto a máquina sofre uma vistoria, eles já possuem uma certa cadência de vistoria de 3 em 3 meses, quando necessário. E às vezes o próprio dono ele procura conhecimento, propriedade sobre essas questões das máquinas, então ele às vezes ele mesmo ele efetua a operação de manutenção. Quando é uma manutenção pequena, quando é grande ele leva para uma empresa terceirizada, né? Sobre a questão agora dos métodos de inspeção. A questão da inspeção visual, que é muito sobre essa questão do quanto eles conseguem perceber notoriamente que está condizente com aquilo que pede. Se pede uma costura mais feminina, tá lá uma costura masculina, eles, a olho nu, né, eles conseguem observar isso, ou às vezes corte, que tá tem um corte no meio da roupa, ou porque tem
alguma costura errada, então eles conseguem observar isso utilizando alguns dispositivos de inspeção, tal como a lupa, né? Então eles percebem e observam essa questão. A medição dimensional, que é a questão de se realmente é aquele corte masculino, feminino, se é um tamanho PMG, né? Que é aquela questão do tamanho de pessoas, e existem máquinas para medição, né? Um espaço e essa questão. Então tem os testes funcionais, que são mais para essa questão de resistência do tecido, se a costura foi uma costura boa ou não. Porque como às vezes podem acontecer algumas necessidades de uma costura mais resistente em algumas operações no hospital, então eles podem pedir essa costura reforçada. Então existem os equipamentos de teste para isso, né, que eles vão forçar a resistência da costura, e a amostragem estatística é mais essa questão de eles observarem se a quantidade de avaria presentes, né, de forma contábil, né? Contábil não, é estatística, né? Eles percebem quanto um lote vai precisar de peças a mais, eles têm muita essa noção, assim, predita, né? Mas aí eles também, dessas, eles fazem algumas certas planilhas no Excel para fazer essa questão. Então é muito interessante que meio que eles já têm algumas noções dessas questões de métodos de inspeções e alguns dispositivos, né? Aí como a máquina de luminária, essas questões, lupas e luminárias, né? Essa questão que é muito retratada, né? Da questão da empresa pequena com o, o histórico, né? O histórico não, com esses conhecimentos que é aprendido na disciplina. Então aqui tem a questão da planta baixa, né? Que ele é disponibilizado dessa maneira, que aqui é onde encontra-se a entrada. Então, o que acontece? Aqui o tecido inicial entra, é disposto na máquina de corte e no balcão, quando é disposto no balcão quando a material é excedente à máquina de corte, e a parte da máquina de corte ele é fracionado se necessário para voltar para sair e ir para terceirizada, ou se ele vai prosseguir aqui nesse processo produtivo, né? Então ele vai passar por uma máquina de corte, aí vai passar pela máquina de costura, aí se necessário interlock e outros afins. Então ele passa muito. Então quando volta as peças terceirizadas, vai ver se existe necessidade de goleiro e afins. Só para mencionar, aquele material foi disponibilizado pela Ciclo, por uma colega minha lá presente, que ela é filha do dono da empresa. É, sobre a questão das equipes e do nível hierárquico. Como a empresa ela apresenta dois setores, dois operadores, um é meio que ele cuida de toda a parte gerencial e algumas etapas do processo, e o outro é mais na questão de inspeção e processo produtivo em si. Então, o dono da empresa, que se constitui no departamento um, que é o nível um de superior no caso, ele cuida da gerência, do corte, do envio, da inspeção e da produção. No caso, essa produção aqui não seria a produção, ele estará costurando, ele está lá observando, percebendo a questão de quantas peças precisam, quantas são necessárias, se vai entregar a tempo, essa questão mais logística com produção. E a questão do departamento 2 é a própria costura, a terceirização, porque é onde ela comunica-se com a questão para ver se está condizente com o tamanho, né? Sobre quais ela está fazendo e qual a terceirizada. E o acabamento para ver se historiar tanto as peças produzidas pela terceirizada como por ela própria, né? A empresa, que é a esposa do dono, esse departamento 2. E por fim, os planos motivacionais e plano de carreira, técnicas motivacionais e bonificações. Essa questão de plano de carreira, como é uma empresa pequena, foi constituída para caso haja a integração de alguns funcionários e assim possa ter um certo plano de carreira pequeno, que no caso eles vão subindo com base no tempo de responsabilidades e experiências aprendidas na empresa. Então tem muito dessa questão de cada nível hierárquico, são constituídos de quatro: inicial, intermediário, e gerência e avançado. Então cada um vai condizer ter uma responsabilidade, uma certa tempo de maturidade na empresa e por assim vai. A questão da bonificação, como é um sistema de economia que eles lucram em cima da quantidade de peça produzida, a gente percebe essa questão do processo produtivo, ele está ligado bastante
ao lucro. Então, se um funcionário apresentar uma certa produção de lucratividade na empresa, a gente pode bonificar ele com base na quantidade que ele produziu em uma certa meta. Então, sempre baseada nisso. E por fim, as técnicas motivacionais, que elas são a de recebimento de feedback, oportunidade de desenvolvimento, ambiente de trabalho positivo e participação de decisão. Essa questão de reconhecimento de feedback é sempre a gente apresentar que a empresa está de braços e ouvidos abertos para o que o funcionário vai dizer. Porque às vezes ele pode apresentar alguma opinião relevante e condizente com aquilo que é necessário para a empresa. E assim a empresa mostre que o que ele fala realmente está sendo praticado pela empresa. A questão de oportunidade de desenvolvimento, que é a questão de treinamento, trazer treinamento para eles, uma certa profissionalização, porque profissionalização como assim? Trazer propriedade para que realmente eles sejam costureiros, sejam questão de bordado, se necessário, questão da operação que eles vão fazer, para que realmente eles tenham uma certa propriedade no conhecimento daquela arte. Aí, ambiente de trabalho positivo, sempre retratando com aquela questão de um ambiente de trabalho que possa ajudar os profissionais, né, que possa sempre esteja ali de ouvidos e braços abertos para o que o funcionário vai mencionar, sempre trazendo aquela questão de espiritualidade boa da empresa, não aquela empresa que meio que faz você se sentir acabado mentalmente ou fisicamente, né, sempre condizente com aquilo que é requisitado pelas leis trabalhistas e pela empresa. E, por fim, a participação em decisões. Sempre que o setor for tomar alguma decisão, trazer os funcionários presentes para expressarem sua opinião sobre aquilo, porque como eles são membros daquilo, trazer aquela sensação de democracia e que eles também são ouvidos na empresa. Então, trazer muito essa questão do quanto o funcionário é importante para a empresa, né? Então, é muito disso. E muito obrigado, essa é a minha apresentação. Boa noite e no mais é isso.